Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai começar a primeira de algumas aulas, tá? A primeira de algumas aulas, na qual a gente vai falar sobre o gráfico da função afim, tá certo? Então, primeiramente, o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, né? Ou função afim. Lembra que a função afim tem essa carinha aqui? Y, que é a mesma coisa de f de x, é igual a x mais b, né? Um carinha acompanhando o x, que a gente chama de coeficiente angular, e um outro carinha que a gente representa por b, que a gente chama de coeficiente linear, não é? Então, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função desse tipo, o gráfico é uma reta, tá? Só que é uma reta que não é paralela aos eixos x e nem ao eixo y, tá? Como assim, uma reta não paralela? Primeiro vamos entender a ideia do que é reta paralela, né? Recordar, como a gente já viu com a função constante. Então, se eu tenho aqui os meus eixos x e y, tá? O que seria uma reta paralela? Uma reta do ladinho dela. Então, aqui, ó, eu acabei de construir uma reta paralela ao eixo x, ó. Eixo x, reta paralela, tá? Ah, e como que seria uma reta paralela ao eixo y? Uma reta em pezinha, tá? Então, essa verdinha aqui é uma reta paralela ao eixo y. Então, reta deitadinha, reta em pezinha. Ah, então, se o gráfico da função de primeiro grau não é paralela ao eixo x nem ao eixo y, então como que seria a cara desse gráfico? Seria algo assim, uma reta não paralela, uma reta inclinada, tá? Então, quando é uma reta não paralela, é uma reta inclinada, tá certo? Então, ó, ela pode estar inclinada aqui para cima, ela pode estar inclinadinha para baixo, ela pode passar aqui pela origem do plano cartesiano, tanto inclinadinha para cima como inclinada para baixo, tá? Então, quando a gente vê um gráfico que for uma reta, a gente já sabe que ele vai estar representando uma função de primeiro grau, tá certo? Ah, mas como que a gente vai fazer para construir essa reta, né? Para a gente construir esse gráfico? A maneira mais fácil é você montar aquela tabelinha. Então, você atribui valores para x e calcula valores do f de x, que é o y, né? Então, a gente vai ver um exemplo, tá? Usando essa funçãozinha aqui. Construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1, tá certo? Então, a gente vai atribuindo alguns valores para x e calcula o y correspondente, tá certo? Eu recomendo você pegar valores pequenos, tá? Que aí fica mais fácil para você poder trabalhar. Precisa pegar muitos? Não. Aqui eu vou pegar 5, tá certo? Tudo girando aqui em torno do zero, mas a gente vai ver que não é necessário, tá? Então, ó, f de x igual a y. Então, f de zero, né? O que acontece quando eu ponho zero no lugar do x? Então, eu vou lá e vou fazer 2 vezes, olha aqui, o 0 menos 1, que vai dar, opa, aqui é menos 1, que vai ser 0 menos 1, que é menos 1. Então, quando x for 0, y menos 1, certo? f de 1, 2 vezes 1 menos 1, faço a multiplicação, que fica 2, menos 1 fica 1 positivo. f de menos 1, 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2 com menos 1, que é menos 3. f de 2, 2 vezes 2 menos 1, 4 menos 1, que é 3. E aqui eu só vou colocar as continhas, não vou escrever aqui f de menos 2, não. Então fica 2 vezes menos 2, menos 1, menos 4 menos 1, que dá menos 5. Então a gente vai encontrar os pontos aqui. Então eu vou seguir essa escala. Aqui é o 1, aqui é o 2,
aqui é o 3, eixo x. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3 no x. Na vertical, eixo y. 1, 2, 3, 4 e 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, vamos localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. O que a gente viu? Quando x é 0, y vale menos 1. X é 0 aqui, y menos 1 aqui, então eu tenho este pontinho aqui, tá? Quando x for 1, y vale 1. Então, quando x for 1, y vale 1, tenho esse outro pontinho aqui. X menos 1, y menos 3. Então, quando x for menos 1, o y está lá embaixo no menos 3. Quando x for 2, o y é 3. Então, quando x é 2, y é 3. E quando x é menos 2, o y vai ser menos 5. Então, quando x for menos 2, o y é menos 5. Então, repara que agora eu tenho todos esses pontinhos, né? E para eu fazer o gráfico, basta ligar esses pontinhos aqui, tá? Vou tentar fazer aqui sem régua, mas é para ser uma linha reta esses pontinhos, tá? Vai ficar meio torto, porque eu não estou usando régua, tá? Então, o gráfico é para ser mais ou menos isso daqui. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, talvez não tenha ficado lá muito bem feito o desenho que eu fiz do gráfico, né? Então, para isso, para a gente ver que realmente o gráfico da função tem aquela cara que a gente encontrou, eu vou utilizar um aplicativo que se chama GeoGebra, tá? Ele é um aplicativo gratuito, você pode fazer o download dele normalmente, tá? Basta entrar no site geogebra.org. Aqui em geogebra.org você vem em baixar aplicativos. Clicou nele, você tem as várias funções do GeoGebra. O que eu vou utilizar é o GeoGebra clássico, tá? Tem a versão 5 e a versão 6. A versão 6, você pode utilizar ele online. Se você clicar aqui em início, ele vai abrir essa tela aqui do GeoGebra clássico. E eu tenho ele instalado no computador, que é a mesma coisa. E, inclusive, tem aplicativo para celular. Ah, mas como que funciona o GeoGebra, né? Assim que você abre ele, você tem essa área de trabalho aqui, que é um plano cartesiano. Você tem um local para você digitar, para você ir clicando nas coisas que você precisa. E você tem a caixa de entrada. Então, ó, a função que a gente tinha utilizado era essa aqui, ó, f de x igual a 2x menos 1. Então, eu vou vir aqui no GeoGebra, na entrada, e vou digitar a função f. Repara que assim que eu comecei a colocar o parêntese, ele já completou para mim. F de x igual 2x. Repara que assim que eu começo a colocar a função, o GeoGebra já vai desenhando o rascunho dela para mim. Menos 1. Apertei Enter. Está aqui o gráfico da minha função pronto, que ficou bem mais bonitinho do que aquele que a gente tinha traçado. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, uma dúvida que pode surgir é o seguinte. Eu preciso mesmo de todos aqueles pontos para fazer o gráfico da função afim, né? Porque a gente pegou e fez um monte, encontrou um monte de pontos para ligar. Mas será que eu preciso encontrar aquele monte de pontos para fazer o gráfico da função afim? A gente vai ver que não. Lá das aulas de geometria plana, lá do ensino fundamental, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende é o seguinte: por 2 pontos passa uma única reta. Como assim, professor? Se eu pegar 2 pontinhos, peguei um pontinho aqui, peguei outro pontinho aqui, eu consigo ligar esses 2 pontos por uma única reta, tá certo? Lá no GeoGebra, olha como que fica. Então, estamos aqui no GeoGebra. Eu vou ocultar esta função, tá? O GeoGebra tem algumas ferramentas aqui, e uma delas é a ferramenta ponto, tá? Então, eu vou clicar aqui no plano cartesiano e colocar 2 pontos quaisquer. Tá aqui os 2 pontos.
E eu tenho uma ferramenta que se chama reta. Eu clico no primeiro ponto, cliquei no segundo e pá, liguei os dois pontos. E o que a gente sabe? Uma reta é o gráfico da função de primeiro grau, não é? Então, como o gráfico da função afim, como o gráfico da função afim é uma reta, né? A gente sabe que o gráfico da função afim é uma reta, basta determinarmos dois pontos da função, certo? Que nós podemos traçar o seu gráfico, né? Então, lá no plano cartesiano, na hora que eu for fazer minha tabelinha, ao invés de encontrar trocentos mil pontos, o que eu faço? Eu encontro um, né? Que vai ter o valor de x e y dele. Encontro um outro ponto qualquer, né? Vou chamar aqui de ponto x1 e y1, para mostrar que esse primeiro parzinho ordenado, ó, tá? Para esse valor de x corresponde esse valor de y. Para um outro valor de x vai corresponder um outro valor de y, que eu posso chamar de x2 e y2. E na hora que eu ligar estes dois pontinhos, aqui é complicado, a gente vai ver no GeoGebra que isso dá certo, eu tenho o gráfico da função, tá? Então, ó, como exemplo, vamos traçar o gráfico dessa função aqui, f de x igual a menos 2x mais 4. Então, o que eu vou precisar? De dois valores de x apenas. Por facilidade, um valor que eu gosto de pegar é colocar zero no lugar do x, que é muito mais fácil fazer conta com zero, né? E eu vou pegar o 1, por exemplo, tá? Dica, valores pequenos, tá? Por quê? Com valores pequenos, eu vou estar mais perto da origem aqui e vai ficar mais fácil de eu traçar o gráfico. Então, quando x for zero, pessoal, eu vou ter menos 2 vezes zero, porque eu vou substituir o valor de x aqui, mais 4, que vai ser 2 vezes 0, 0, mais 4, que é 4. E aqui, menos 2 vezes 1 mais 4 fica menos 2 mais 4, que vai dar 2. Então, eu já tenho meus dois pontinhos. Olha o meu eixo x e meu eixo y, certo? Então, x1, x0, y1, 2, 3 e 4, tá? Então, o que eu sei? Trocando a cor aqui. Quando x for 0, o meu y vale 4. Então, quando x for 0, o meu y vale 4. Então, eu vou ter este pontinho aqui. Quando o meu x for 1, o meu y vale 2. Então, quando x for 1, o y vale 2. Tenho dois pontos? Tenho. Consigo fazer a reta? Consigo. O que eu lembro? Né? Por dois pontos passa uma reta. Então, basta eu ligar esses dois pontos e esticar para lá e esticar para cá, que eu tenho o gráfico da função, tá certo? Então, vamos guardar os pontos que eu tenho, 0, 4, 1 e 2. Então, eu vou lá no GeoGebra, tá? Eu posso simplesmente clicar aqui e ocultar o ponto, tá? Então, eu estou ocultando tudo aqui os pontinhos. Ocultei o ponto B, Vou excluir o ponto, então. Apaguei. Venho aqui e apaguei. Certo? Então, eu vou digitar um ponto. Então, meu ponto A vai ser igual 0 e 2, tá? Então, para eu digitar um ponto no GeoGebra, eu tenho que dar um nome para ele e põe as coordenadas. Ó, meu ponto A, que é o primeiro ponto que eu encontrei, 0 e 2. Apertei Enter, repara que ele já apareceu aqui para mim, não é? O outro ponto é o ponto 1 e 2. Então, deixa eu consertar que eu coloquei errado. Não é 0 e 2, é 0 e 4. Cliquei duas vezes no ponto, apaguei o segundo elemento, apertei Enter, já veio aqui. O meu segundo ponto do meu gráfico, que é o meu ponto B, vai ser o ponto, então, 1 e 2. Agora sim, 1 e 2. 1,2, apertei Enter, olha os dois pontinhos direitinho, certo? Vim aqui com a ferramenta reta, liguei os dois pontos, tá aqui, ó. Essa reta representa o gráfico. Ah, professor, mas você não poderia utilizar aquele esqueminha de digitar a função aqui?
Poderia, ó, f de x igual a menos 2x mais 4. Então, vou digitar ele aqui, menos 2x mais 4. Apertei Enter, né? Eu vou ocultar aquela reta e exibir a função. Ó, repara que a minha função verdinha, tá? Essa reta verdinha aqui é a função, é a função que eu digitei, tá? Ó, essa verdinha aqui é a função que eu digitei. Aqui, de pretinho, é a reta que eu obtive quando eu liguei os dois pontos, tá? Então, repara que o gráfico está feito. Tudo bem? Então, por enquanto é isso daqui, pessoal. Bons estudos a todos, tá bom?